Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Ananda Ribeiro Dias e hoje nós vamos falar sobre o assunto da semana 2 do PET 4 do primeiro ano do ensino médio, que fala um pouco mais sobre a organização de dados estatísticos. Bom, mais especificamente, a gente vai trabalhar com gráficos. A gente vai entender o que é um gráfico, qual a vantagem de utilizar um gráfico em pesquisas estatísticas e os diferentes tipos de gráficos. Bom, primeiro, a definição. Os gráficos, eles são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realiza pesquisas estatísticas. Bom, isso daqui a gente viu na primeira semana do PET, que quando a gente realiza uma pesquisa estatística, se a gente simplesmente pega os dados ali que a gente coletou, fica muito desorganizado. Então, uma forma organizada e fácil de representar esses dados, né, de anotar e organizar esses dados, é através de tabelas, que a gente pode agrupar ali os dados, né, que a gente recolheu, de forma que a gente agrupe os que têm algo em comum. Assim fica mais fácil a visualização. Bom, além disso, os gráficos também apresentam de maneira evidente os dados em seu aspecto temporal. Os gráficos, eles facilitam muito quando a gente realiza alguma pesquisa ao longo do tempo. Por exemplo, o consumo de internet de uma determinada cidade no ano de 2020. A gente pode, por exemplo, fazer um gráfico em que a gente consegue representar todo o ano de 2020, no mesmo intervalo de tempo, por exemplo, a cada mês, e representar o consumo de internet de uma determinada cidade. Assim, a gente vai ter uma forma bem visual de como que a gente vai poder comparar o consumo de internet ao longo dos meses. Bom, um gráfico, ele deve ser simples, como vocês viram aqui, olha, eles facilitam a análise de dados. Então, aqui, vocês já sabem o porquê utilizar gráficos, né? Porque eles facilitam a visualização desses dados. Então, para facilitar, para atender, né, esse objetivo de facilitar a análise de dados, um gráfico, ele deve ser simples. E também conter apenas o necessário. Suas informações, eles têm que ser dispostas de forma clara e coesa, porque senão foge do objetivo de facilitar a análise de dados. Bom, através dos gráficos, o gestor ele poderá enxergar de forma mais clara as tendências, resultados e dados sobre o comportamento do seu cenário de atuação. A gente vai ver agora, um pouco mais para frente, os tipos de gráficos e vai ficar bem claro isso, de como que facilita essa análise. Então, aí a gente tem os elementos de um gráfico. Alguns elementos importantes que estão incluídos no gráfico são um título. A gente tem que pensar que um gráfico, ele possui uma leitura mundial. A gente pode, por exemplo, pegar um jornal de qualquer lugar do país, que se a gente vê um gráfico, a gente sabe, a gente pode não entender por causa da diferenciação de línguas, a gente pode não entender do que se trata de fato aquele gráfico. Mas, de forma geral, a gente consegue avaliá-lo. Então, esse gráfico, ele precisa ter um título para mostrar para as pessoas do que se trata aquele gráfico, qual é a comparação. A fonte, bom, quando se trata de pesquisas estatísticas, é ideal que se tenha fonte para a gente ver de onde veio aqueles dados, para ver se é uma fonte confiável ou não. Números, esses são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. E as legendas. Como a gente vai ver adiante, tem alguns gráficos que facilitam muito quando se tem legenda, para a gente diferenciar, por exemplo, que cada cor se trata de um determinado mês, por exemplo. Então, a gente vai ver agora os tipos de gráficos. Gráfico de barras. Ele tem como objetivo comparar os dados de determinada amostra, utilizando retângulos de mesma largura e altura. A altura essa deve ser proporcional ao dado envolvido. Isso é, quanto maior a frequência do dado, maior deve ser a altura do retângulo. Esses tipos de gráficos de barra são os mais comuns da gente encontrar em jornais, revistas. Bom, e esse tipo de gráfico pode ser representado na vertical e na horizontal. Vamos ver alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo de gráfico na horizontal. E como vocês podem ver, é muito importante que tenha legenda. Esse gráfico aqui, ele está representando o comparativo dos tipos de acidentes registrados em 2019 e 2018. Tendo a legenda aqui, se não tivesse essa legenda, a gente não saberia diferenciar
o que a barra vermelha e o que a barra azul está representando, né? Então, aqui a gente tem, aqui no eixo X é o número de ocorrências, aqui a gente vai comparando, por esse gráfico estar na horizontal, ele é disposto dessa forma. Aqui é o número de ocorrências, aqui é o tipo de ocorrência, e a altura, que no caso não é a altura, né, porque está na vertical, mas o comprimento aqui das minhas barrinhas, que representa aqui os determinados acidentes aqui em cada ano, o tamanho, né, o comprimento dessas barrinhas é proporcional à quantidade, ao número que ela representa. Aqui é um exemplo de gráfico na vertical, que é um gráfico mais simples. Nesse caso, não precisaria de legenda, porque só temos as barrinhas aqui, olha, representando cada hospital, hospital A, hospital B e hospital C. Não tem necessidade de legenda por causa disso, por ser um gráfico mais simples. Então, aqui é o número de nascimentos, e é esses números aqui que vão variar. Embaixo, por estar na vertical, embaixo vai estar escrito o que cada barrinha representa, e a altura dessas barrinhas é proporcional ao número que ela representa aqui. Nesse caso, no hospital A, a gente pode observar que nesse tempo aqui, que o gráfico está representando, nós tivemos 200 nascimentos nesse determinado hospital, no hospital A. No hospital B, nós tivemos 150 nascimentos, e assim por diante. Agora, nós vamos falar de gráfico de setores. Bom, o gráfico de setor, ele é utilizado para representar dados estatísticos em um círculo dividido em setores. As áreas e setores são proporcionais às frequências de dados, ou seja, quanto maior a frequência, maior a área do setor circular. Eles são usados para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito de proporcionalidade. Vocês podem observar aqui, olha, esse daqui é um gráfico de setores genérico, ele não contém nenhuma informação específica, mas a gente pode pensar aqui que, por exemplo, esse gráfico está representando, cada cor aqui representa um candidato, né, em uma eleição, e aqui está representando a quantidade de votos que cada candidato teve, por exemplo. Então, a gente pode observar que esse candidato amarelo aqui foi o que teve a maior quantidade de votos. Esse daqui representaria o candidato que teve a menor quantidade de votos, e assim por diante. Então, a gente tem que o círculo todo representa toda uma população, e essa população está dividida de acordo com o candidato que a pessoa, né, que essa pessoa pertencente a essa população escolheu, né, quis eleger nessa eleição. Aqui é um outro exemplo de gráfico de setores. Aqui já tem alguns dados, né, e precisa, sim, de uma legenda. Então, o número de acidentes por categoria. A gente vê aqui, olha, que 59% do total de acidentes, então, o meu todo é a quantidade de acidentes, né, e cada cor aqui representa uma categoria desse todo. Então, em azul aqui, a gente pode observar que a maior parte dos acidentes, que foi 59%, foi causado por colisão. A gente pode observar que a categoria de acidentes que ocorreu com menos frequência, a gente tem duas empatando aqui, olha, 4% e 4%. Se a gente for olhar na nossa legenda, vai ser a categoria denominada por outra, que não está aqui nessa lista, e tombamento e capotagem, são as categorias que menos ocorreram. Pictograma. Os dados são representados por símbolos ligados ao objeto em estudo. Esses gráficos geralmente são muito atrativos e possuem grande impacto visual, só que eles nos dão pouca informação e pouca precisão. Ele é uma forma assim, mais ilustrativa de representar um determinado dado. Então, vamos olhar o exemplo. A gente tem aqui como exemplo o ciclo do crescimento do eucalipto. Observem aqui que, ao longo do tempo, nesse eixo X aqui, está representando o tempo, né? Aí, em cada intervalo aqui 90 dias, aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a partir de 1 ano aqui, começou a ser visualizado o mesmo intervalo de tempo, né, de 1 em 1 ano,
E o desenho que foi utilizado é justamente de um eucalipto, que é o que se trata a informação, né, o dado que a gente está observando. Então, aqui, no eixo Y, está representando os metros. Então, quantos metros um pé de eucalipto chega em um determinado espaço de tempo? Agora, a gente vai ver sobre gráfico de linha ou gráfico de segmento. Também chamado de gráfico de segmento, ele é usado para apresentar valores, sequências numéricas, em determinado espaço de tempo. Ou seja, mostra a evolução ou diminuição de algum fenômeno. O eixo das abscissas, que é o eixo X, representa o tempo. Então, a gente tem que o eixo X representa o tempo, que pode ser dado em anos, meses, dias, horas, como foi o caso que a gente viu aqui. O eixo X representa o tempo e o eixo Y representa o outro dado em questão. Então, o eixo Y aqui vai representar um dado X que a gente vai estar trabalhando em determinada pesquisa. Vamos ver alguns exemplos. Como eu disse, na semana 1, a gente viu como que a gente representa dados estatísticos em tabelas. Então, analisando essa tabela aqui, a gente vai passar esses dados para um gráfico de linha. Então, essa tabela representa uma empresa que deseja verificar seu faturamento em determinado ano. E os dados foram dispostos em uma tabela. Então, aqui a gente tem que em janeiro, essa empresa faturou R$10.000. Em fevereiro, 15 mil, março, 8 mil, abril, 15 mil, maio, 20 mil, junho, 24 mil. Aqui seria julho, porque o espaço foi pouco. Aqui seria julho, agosto, setembro, e assim por diante. Setembro, aqui, outubro, novembro e dezembro. Representando esses dados aqui em um gráfico de linha, como que ficaria? Vamos lá, janeiro, 10 mil faturamento. Então, analisando aqui o gráfico de linha, ele é dessa forma. Em janeiro, o faturamento foi igual a 10 mil. Em fevereiro, foi igual a 15 mil. Então, o gráfico, ele já dá uma continuidade aqui, uma linha que liga janeiro a fevereiro. Então, tá aqui, olha, 15 mil. Claro que utilizando uma régua, vocês vão ter uma precisão maior, né, em relação a esses dados, mas só para a gente ter uma noção aqui do que representa um gráfico de linha. A gente tem aqui que, por exemplo, maio já teve um faturamento de 20 mil. Então, se a gente olhar aqui, ó, maio tá aqui. E aqui o faturamento de 20 mil que ele representa. Então, a gente pode observar o quê? Com esse gráfico de linha, a gente vê o faturamento de uma empresa, né, como a gente viu esse exemplo, ao longo de um ano. Então, a gente pode observar aqui, entre março e junho, o faturamento teve um grande aumento. Só que de junho a julho, já caiu bastante o faturamento dessa empresa. Se a gente observar aqui, esse fato vai conferir que em junho teve 24 mil o faturamento, já julho foi 8 mil apenas. Então, teve um caimento muito grande de junho a julho. E assim a gente pode analisar, ao longo do tempo, um determinado dado que a gente esteja trabalhando. Vocês podem observar que, se vocês forem analisar por aqui, fica mais difícil visualizar em que determinado tempo esse faturamento aumentou ou diminuiu ou se manteve estável. Nesse caso aqui, não teve nenhum mês que se manteve. Ah, teve sim, aqui, ó. Em outubro e novembro, vocês podem observar que ele se manteve estável, o faturamento, tá vendo? Então, fica muito mais fácil da gente observar utilizando o gráfico de linha. Aqui é um outro exemplo, né, de onde a gente utiliza o gráfico de linha. Nesse caso aqui, a gente tem duas linhas representando duas situações diferentes. Aí aqui temos a legenda, onde nos permite descobrir o que está representando. Então, na linha azul, a gente tem a representação do número de ocorrências, a gente pode ver aqui, ó, do número de ocorrências em um determinado período. A linha azul representa o primeiro semestre de 2019, então é o número de ocorrências registrado em
no primeiro semestre de 2019. A linha vermelha já representa o segundo semestre de 2018. Então, a gente pode observar que a primeira coisa que a gente consegue observar nesse gráfico é que no primeiro semestre de 2019, em todos os meses, né, em todo esse período aqui registrado, o número de ocorrências foi menor. E se a gente olhar os valores, isso realmente confere. Aqui, o primeiro valor registrado aqui, ó, do segundo semestre de 2018 é 42 ocorrências. Já no primeiro semestre, é 35. Se a gente analisar aqui todos os registros, a gente vai ter que no segundo semestre de 2018 realmente foram registrados mais número de ocorrências. Bom, esses são os principais gráficos, né, envolvidos aí nas análises estatísticas. A gente tem outros tipos de gráficos, mas esses são os mais usuais, os mais importantes e os mais fáceis de visualizar também. É os que a gente utiliza mais agora nesses estudos. Aqui estão as referências. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço muito a atenção.